Seja muito bem-vindo à disciplina de empreendedorismo para negócios digitais. No nosso encontro de hoje, vamos mergulhar na evolução do empreendedorismo, entendendo como ele se transformou ao longo da história e de que forma a transição do modelo tradicional para o digital vem impactando profundamente a economia, os negócios e até mesmo a maneira como vivemos. Quero começar com uma provocação. Você já parou para pensar como seria a sua rotina diária se não existissem plataformas digitais como iFood, Nubank, Mercado Livre? Provavelmente você teria que enfrentar filas de bancos, depender apenas de lojas físicas para adquirir seus produtos e, quem sabe, nem teria acesso a alguns serviços que hoje estão ao alcance de um clique. Essa comparação nos ajuda a perceber que o empreendedorismo digital não é apenas uma tendência passageira, mas sim uma verdadeira transformação de paradigmas. Nosso objetivo aqui será compreender essa mudança estrutural, analisando as bases conceituais do empreendedorismo clássico, os marcos teóricos que ajudaram a explicar a dinâmica dos negócios e como chegamos ao estágio atual, em que o digital não é mais um complemento, mas o centro das estratégias empresariais. Historicamente, o empreendedorismo foi entendido como a capacidade de criar novos negócios, introduzir inovações e gerar riqueza. No entanto, a definição e a prática variaram bastante conforme os contextos históricos e econômicos. Um marco fundamental é a contribuição do economista Joseph Schumpeter, considerado um dos grandes teóricos do empreendedorismo. Em sua obra Capitalismo, Socialismo e Democracia, lançada em 1942, ou seja, em outra época, Schumpeter formulou o conceito de destruição criativa. Para ele, o empreendedor não é apenas aquele que abre uma empresa, mas aquele que cria novas combinações capazes de romper com os modelos existentes, substituindo velhas estruturas por inovações. A inovação, nesse sentido, é o motor do capitalismo, responsável por ciclos de expansão e crise. Já Peter Drucker, considerado aí o pai da administração moderna, reforça outra perspectiva. Em seu livro Inovação e Espírito Empreendedor, ele mesmo escreve e argumenta que o empreendedorismo é uma prática sistemática. Ela não depende apenas de inspiração ou genialidade, mas de métodos de observação, análise e execução. Para esse autor, a inovação surge de oportunidades que podem ser mapeadas e exploradas por meio de uma disciplina empreendedora. Se Schumpeter nos lembra que do papel transformador do empreendedor como um agente de ruptura, Drucker nos mostra que empreender pode e deve ser um processo estruturado e planejado. Essa dupla perspectiva é essencial para entendermos a transição para o digital. Agora, quando falamos em transformação digital, não estamos diante apenas de novas ferramentas tecnológicas. Trata-se de uma verdadeira revolução dos modelos de negócio. Hefkin, outro autor, ele explica que a economia digital substitui a posse pela experiência e pelo acesso. Não precisamos mais ter um carro, basta acessar um serviço como Uber. Não precisamos comprar CDs, basta assinar o Spotify. Essa mudança altera radicalmente tanto o comportamento do consumidor quanto as formas de monetização das empresas. Outro ponto importante é que os negócios tradicionais estavam fortemente limitados pela escala industrial, com altos custos fixos e barreiras significativas de entrada. Já os negócios digitais operam de uma forma lógica, onde a economia de rede pode aumentar o seu valor. Por isso, plataformas como Facebook, Airbnb, Mercado Livre se fortalecem exatamente por essa base de usuários crescente e que cresce exponencialmente. Para ilustrar melhor essa evolução, vamos pensar em alguns casos emblemáticos. Na era do empreendedorismo industrial, Henry Ford foi um grande ícone. Ao introduzir uma linha de montagem em série no início do século XX, Ford reduziu os custos de produção e tornou o automóvel acessível para milhões de pessoas. Isso é um exemplo claro de inovação. Um modelo de negócio que destruiu as estruturas anteriores e reorganizou o setor automotivo. Agora, no mundo digital, temos o Elon Musk, com a Tesla, que vai além da produção do automóvel. Ele integra software, energia renovável e inteligência artificial em um mesmo ecossistema. Enquanto Ford inovou para a produção em massa, Musk inova na conectividade, nos dados, novos modelos de propriedade, como o carro elétrico conectado aqui à rede. No Brasil, podemos pensar no Mercado Livre, que nasceu como uma versão digitalizada do comércio tradicional, mas evoluiu para um ecossistema completo, integrando
marketplace, fintech e logística. É um caso que mostra claramente como a transição tradicional para o digital não é apenas sobre vender online, mas sobre redesenhar toda a cadeia de valor. Agora quero propor algumas reflexões rápidas para você. Se Schumpeter estivesse vivo hoje, o que ele consideraria como exemplos de destruição criativa na era digital? Na sua área de atuação profissional, quais transformações digitais já estão acontecendo e quais ainda podem acontecer? Pegue um minuto para anotar 3 negócios digitais que você utiliza com frequência e pergunte-se: se esse serviço não existisse, como eu resolveria esse problema no modelo tradicional? Essa prática ajuda a perceber o verdadeiro valor da inovação digital. Um erro comum aqui é acreditar que negócios digitais são apenas uma versão online dos negócios físicos. Isso não é verdade. Enquanto o comércio eletrônico pode ser uma simples adaptação, plataformas como Airbnb ou Uber só existem porque a lógica digital permite a conexão entre atores de forma escalável, algo impossível no mundo físico. Hoje, vimos que o empreendedorismo não surgiu com a era digital. Ele já era discutido e praticado desde a Revolução Industrial. Mas a transição para o digital trouxe uma mudança de paradigma, deslocando o foco da produção em massa para modelos baseados em inovação contínua, acesso a dados e redes. Schumpeter nos lembra da força da destruição criativa como motor do capitalismo. Já Drucker reforça aqui que o empreendedorismo é uma prática sistemática e não apenas fruto de inspiração. E Rifkin aponta que o acesso supera a posse como lógica dominante da economia digital. Como reflexão final, deixo uma frase de Peter Drucker: o empreendedor sempre busca a mudança, responde a ela e explora como uma oportunidade. Para sua leitura complementar, eu recomendo você revisitar Schumpeter e Drucker, que são bases fundamentais para entender tanto o passado quanto o futuro do empreendedorismo. E deixo aqui uma pergunta para você pensar até a próxima aula. Se você tivesse que criar hoje um negócio digital que pudesse substituir o modelo tradicional ainda existente, qual que seria?